Então, para começar, eu queria, antes da gente ir para os textos, fazer uma pergunta interessante. Curiosa, na verdade. Você já se sentiu traído? Tipo, você já se decepcionou com alguém ou você, sei lá, foi frustrado nas expectativas que você tinha em um relacionamento, numa amizade ou, enfim, com talvez no seu trabalho, né, com algum colega de trabalho, alguma coisa assim. Ou talvez tipo uma situação onde você era o assunto, digamos assim, e o seu caráter foi questionado e você esperava que alguém, né, um amigo, alguém que conhecesse você, tipo, colocasse a mão no fogo por você ali e falasse, não, tipo, eu garanto essa pessoa aí. Mas essa pessoa agiu como se ela não te conhecesse. E é uma situação horrível. Eu não espero que ninguém passe por isso. Embora é bem possível que já tenham passado. Mas o que acontece? Para contextualizar um pouco o assunto do que a gente vai falar hoje, e aí vocês vão entender também o porquê do nome do estudo de hoje é Déjà Vu. O nome é Déjà Vu porque a gente estava com esse negócio de que ia ser sempre uma palavra só, e daí eu fiquei pensando, cara, qual palavra que eu posso colocar aqui? E eu acho que déjà vu são duas palavras, na verdade, é uma expressão, mas como é em francês e a gente usa como se fosse uma palavra só. Ó, me cortaram aí. Não pode falar francês aqui na igreja. Eu acabei roubando no jogo e decidi usar esse nome. Então, antes de vocês entenderem do que eu estou falando e por que eu coloquei o nome do estudo de hoje de déjà vu, eu queria, como às vezes eu faço, ler algumas passagens a fim de dar um contexto e a gente entender um pouco melhor o que está por trás ou o que já aconteceu antes, né? O que está antes, o que precede a história que a gente vai ler, né? Então, para começar, vamos ver que o contexto é bem amplo, tá? Jesus nasceu. Ele foi ao templo com a sua família, ele começou a trabalhar com seu pai, ele foi batizado, foi cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto e tentado pelo diabo, e agora ele está com os 30 anos de idade iniciando o ministério público. Beleza? E a gente vai para Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, ele disse a Simão, vá para onde as águas estão mais fundas, e a todos lancem as suas redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se rasgar. Então, fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. Vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Mateus capítulo 4, versículos 18 a 20, complementa com uma expressão bem interessante. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Mateus já resumiu, muito a história, né? E disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, deixaram suas redes e os seguiram. Essa é a versão do ChatGPT. Brincadeira, a Bíblia não foi escrita no ChatGPT. Brincadeira idiota, inclusive. Perdão, senhor. Seguindo com o contexto. Durante seu ministério, Jesus atraiu muita atenção das pessoas. Muitos inimigos, mas muito mais seguidores. Dentre eles, Jesus reuniu um grupo de indivíduos. 12 caras com perfis diferentes, condições socioeconômicas diferentes, visões de mundo diferentes, ideologias políticas diferentes, profissões diferentes, experiências de vida diferentes. Esses 12 foram escolhidos como seus discípulos e se tornaram seus amigos. Esses caras viveram com Jesus, viajaram, fizeram refeições, foram treinados na teoria e na prática do ministério. Tiveram conversas de todos os tipos.
Foram elogiados, foram repreendidos, foram encorajados. Jesus sabia que a morte sacrificial fazia parte da sua missão na terra e foi preparando os seus discípulos para esse momento doloroso de despedida, mesmo que momentânea. Eles se reúnem para uma última refeição juntos. Jesus lava os pés dos seus discípulos, mas Pedro, a princípio, rejeita o serviço do mestre. Ele é corrigido, se pronuncia, mas novamente peca pelo excesso. Jesus lava somente os pés de todos os discípulos. Depois de comerem, um deles concretiza sua traição e deixa o grupo. E aí a gente vai para João 13, capítulo 13, versículos 33 ao 38. Meus filhinhos, eu vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora eu lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento eu lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim? Eu asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Durante todo o ministério de Jesus, em todos os evangelhos, Pedro não passa despercebido. Seja afirmando que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, seja sendo repreendido como Satanás na frente de todos. Ele, sem dúvida, é um homem de atitude, e esse ímpeto de falar e agir é o que faz andar sobre as águas. Também é o que faz cortar a orelha de um cara no momento da prisão de Jesus. Agindo bem ou agindo mal, Pedro se destaca, e a sua influência e perfil de liderança também farão com que ele assuma o lugar de primeiro entre iguais, como um dos líderes da igreja. Mas por enquanto, ele ainda fala demais, se compromete com facilidade, mas não dá conta de bancar o que disse. João, capítulo 18, versículos 17 e 18, e depois do 25 ao 27. Ela então perguntou a Pedro, ela que é a porteira, tá? Ela perguntou a Pedro, você não é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu, não sou. Fazia frio. Os servos dos guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Versículo 25. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe, você não é um dos discípulos dele? E ele negou, dizendo, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro tinha decepado, insistiu, eu não vi você com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante, um galo cantou. Durante a crucificação, somente o apóstolo João dá um relato presencial. Aparentemente, todos os amigos de Jesus o abandonaram. Todos estavam com medo. Todos estavam confusos e frustrados. Só um disclaimer aqui, as mulheres estavam lá com Jesus, tá? Os homens ficaram com medo e frustrados. Mas então Jesus ressuscita e aparece a Maria Madalena. Aparece aos seus discípulos e depois uma outra vez para satisfazer a incredulidade de Tomé. Depois da ressurreição, ele tinha dito aos discípulos que fossem para Galileia. Então o contexto, vocês viram que eu comecei com Jesus nasceu e agora eu estou no último capítulo do Evangelho de João, tá? João capítulo 21, a partir do versículo 1, a gente vai ler até o versículo 14 agora. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, que é na Galileia. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos, não identificados. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E lhes disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Na verdade, ele perguntou lá da praia, né? Então foi tipo, filhos, vocês têm algo para comer? E aí lá do barco eles, não! E só. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a tinha tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes,
pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. E disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Eles sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Por enquanto, até aí. Então vamos lá. Muitas passagens, muita coisa para a gente pensar, mas o foco, talvez vocês tenham percebido, é a relação de Jesus com o apóstolo Pedro. E eu fiz questão de ler essas passagens, porque eu não sei se todo mundo está familiarizado com elas, se você lembra de cor a história, como as coisas aconteceram, quem estava onde, quem falou o quê, etc. Mas é interessante perceber que esse episódio que a gente acabou de ler é muito parecido com aquele onde os discípulos são chamados, pela primeira vez. Então, para a gente, agora terminados os contextos, iniciar, talvez você já tenha meio que entendido por que chamei de déjà vu. Num dos maiores filmes de ação de todos os tempos, Matrix, o protagonista é apresentado a um novo conceito de realidade. O Neo, que é o protagonista, vive a sua vida normal, trabalha, paga suas contas, etc., e tem uma vida dupla como um hacker. Até que um dia ele é resgatado por um outro grupo de hackers e eles vão revelar para ele que toda a sua vida até ali foi uma ilusão. Eu imagino que tem pessoas que tenham nascido depois que Matrix já tinha feito 10 anos aqui. Então, se você não assistiu até hoje, vale muito a pena, eu recomendo. Se você assistiu só lá quando foi lançado em 2000, eu espero que você reveja, porque é um filme muito bom. Mas é isso que acontece no filme. Eles vão revelar para ele que toda a sua vida até ali foi uma ilusão. Uma projeção dentro do que eles chamam de Matrix, que é um sistema usado pelas máquinas para transformar seres humanos em fontes de energia, enquanto mantém os seus cérebros ativos com esse mundo projetado. Então, se você não percebeu até agora, é um filme meio ação, ficção científica, tá? No momento, eles estão de volta à Matrix para uma missão, e subindo uma escada, o Neo vê um gato passar. E logo em seguida, a cena se repete. É um déjà vu. Ele vê o mesmo gato. Só que o déjà vu indica uma falha na Matrix. É quando algo foi modificado ou atualizado pelas máquinas sem passar despercebido pelos usuários. E ali, eles descobrem que a realidade da Matrix está sendo alterada ao redor deles. Fora da ficção, o déjà vu é uma parada bem normal, assim. Todo mundo que sabe... Alguém que não sabe o que é um déjà vu, agora é hora de expor a pessoa, né? Eu imagino que todo mundo aqui saiba. Mas, assim... É uma coisa bem comum, você já deve ter vivido, mesmo que talvez você não saiba o que é, nem como que funciona. Eu não sou neurocientista, mas eu vou tentar explicar rapidamente aqui. Déjà vu, do francês já visto, do inglês estratégia, é a sensação estranha e passageira de já ter vivido ou visto uma situação completamente nova. É um fenômeno neurológico que é comum e a ciência explica como uma falha temporária no processamento cerebral, onde o cérebro cria uma falsa sensação de familiaridade, apesar de não haver memória real daquele evento. Pode ser uma falha na percepção do evento ou da memória, como um processamento duplo rápido, ou como uma breve desconexão entre as áreas do cérebro. Esse fenômeno é simplesmente uma reação do nosso cérebro checando a memória que acabou de criar. Então, como eu já disse, eu não sou neurocientista nem nada assim, mas é basicamente o seguinte: você chegou aqui na igreja e você subiu a escada e você viu a galera aqui e aí você pensou assim, nossa, eu já tive a sensação de ter visto isso antes. E você provavelmente viu, porque a gente vem aqui todo domingo, né? Mas é a sensação de tipo assim, nossa, parece que isso acabou de acontecer, tipo assim, há, sei lá, 1 segundo atrás. Parece que eu subi a escada, desci 2 degraus e subi de novo, assim. Ou pode acontecer quando você está num lugar diferente, ou com uma pessoa que você nunca viu, e você se depara com aquilo e você fala assim, nossa, que estranho, parece que eu já estive aqui antes. Parece que eu já vi isso antes.
E é meio que como se o seu cérebro estivesse armazenando a informação do que você está vivendo naquele momento, só que ao mesmo tempo que ele está jogando essa informação e falando assim, olha, isso é um lugar e é um negócio que está acontecendo agora. Quando essa informação chega lá, o seu cérebro manda ela de volta dizendo assim, sim, essa coisa já está acontecendo. E aí quando ele volta para sua cabeça, pensa assim, não, isso já aconteceu. E fala assim, não, tipo, foi só muito rápido. Mas essa sensação de déjà vu, que na Matrix, no filme Matrix, significa que as máquinas estão alterando a realidade em volta dos personagens para que eles não percebam o que está acontecendo, foi uma parada que me veio muito à mente enquanto eu estava preparando aqui o estudo. Eu pensei que Pedro pode ter tido essa sensação. Depois de tantos anos juntos, veio a separação da morte, mas com a ressurreição, Pedro pôde estar novamente com seu amigo e mestre Jesus. E aqui a gente chega à passagem principal, que é João, capítulo 21. Então, versículo 1, 2 e 3 dizem assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, e foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. E eu vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Então aqui a gente vê que eles foram para a região da Galiléia, como Jesus tinha ordenado. Embora o texto não deixe claro se estavam todos ali, ele menciona pelo menos 7. Pedro, Tomé, Natanael, Tiago e João, e outros 2 que não são mencionados. Achei muito interessante que um dos comentaristas que eu li fala que ele gosta de pensar que esses 2 que não são mencionados, eles representam todos os outros discípulos anônimos de Jesus. A iniciativa de Pedro de ir pescar é interpretada de diferentes formas pelos estudiosos da Bíblia. Alguns entendem que foi uma tentativa de Pedro de voltar à sua vida antiga de pescador. Outros dizem que ele não abriu mão do chamado de Jesus, mas que continuava exercendo a sua profissão. Mas eu gosto de pensar que pode ter uma mistura de várias coisas aqui. Talvez ele estivesse ansioso, entediado e resolveu fazer alguma coisa enquanto esperava alguma outra coisa acontecer. Afinal, Jesus tinha mandado que eles fossem para lá. Mas não tinha falado nada que eles deveriam fazer. Talvez ele possa ter lembrado de outros momentos em que eles estavam no barco e Jesus veio ao encontro deles. Talvez se ele voltasse para o mar, Jesus iria aparecer. Independente do motivo original, o fato é que essa decisão os levou à cena perfeita para o reencontro com o Mestre. Apesar de ter negado Jesus, Pedro continua exercendo influência e liderança sobre os demais. Quando ele fala, eu vou pescar, e todo mundo fala assim, eu vou com você, vamos lá. No discipulado, é importante estar atento a essas influências. Nós estamos formando uns aos outros na convivência. E há pessoas que nos observam e nos seguem em todo o tempo. E aqui a gente tem contato então com o tema dessa pregação, que é discipulado. Eu quero falar um pouco sobre discipulado, usando como base essas interações de Jesus com Pedro. Tá? Então eu vou ressaltar algumas coisas sobre discipulado no meio do estudo. No discipulado é importante estar atento a essas influências. Nós estamos formando uns aos outros na convivência. Há pessoas que nos observam e nos seguem em todo o tempo. Versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Então Jesus aparece, mas ele não é reconhecido. É semelhante ao que acontece no caminho de Emaús, quando os discípulos estão caminhando por horas com Jesus sem reconhecê-lo. Aqui, mesmo distante na praia, ele os chama e pergunta se eles têm algo para comer. E algumas pessoas dizem também que essa pergunta, uma pessoa na beira da praia perguntando a pescadores em alto mar, vocês têm algo para comer? Ela pode ser algo corriqueiro também, na época, porque poderia ser como uma pessoa que está procurando mesmo comprar peixe fresco pela manhã e está ali, perguntando para os pescadores se eles têm algo para comer. E a resposta deles é não, a gente não tem nada. Mas como numa outra vez, eles investiram a noite no mar e não pescaram nada. Versículo 6. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, que é o apóstolo João, disse a Pedro, é o Senhor.
E Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Ao seguir o comando de Jesus, a situação muda completamente. Diante disso, João reconhece o mestre. Semelhante ao episódio de Emaús, Jesus é reconhecido pelas suas obras e não pela sua aparência. No discipulado, muitas vezes nós ensinamos e aprendemos mais sobre Cristo expressando do que falando sobre ele. No discipulado, muitas vezes ensinamos e aprendemos mais sobre Cristo expressando Cristo do que falando sobre ele. A reação imediata de Pedro pode ter a ver com ter perdido a corrida para João, quando eles estavam indo em direção ao sepulcro. Não sei também se você sabe dessa história, mas quando eles ouviram falar que Jesus tinha ressuscitado, Pedro e João saem correndo e João chega primeiro. E aqui eu não sei se talvez Pedro, na pressa, e pensando tipo assim, pô, essa eu não vou perder, tipo, do nada só se joga na água. Mas isso também mostra que se Pedro tinha influência, João tinha credibilidade, porque ninguém tinha reconhecido Jesus, e aí João simplesmente fala assim, é o Senhor. E aí Pedro só, tipo, na água, assim. Então João, tipo, era um cara que conhecia muito bem Jesus. A ponto de quando ele apontar para essa pessoa desconhecida na praia e falar, de repente tudo fez sentido na mente dos caras. Versículo 8. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam a apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. E disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Felizmente, então, os outros não foram tão impulsivos e todo mundo mergulhou, né, e largou o barco lá em alto mar. Mas eles voltaram trazendo, então, os peixes. Enquanto os esperava, Jesus já tinha preparado uma refeição para eles. Ele, inclusive, já tinha peixe e pão. Elementos que nos lembram de milagres realizados por Jesus, mas que talvez, para esse grupo de amigos, tenha sido uma opção extremamente comum durante os 3 anos convivendo juntos. Eles devem ter comido pão e peixe incontáveis vezes durante esses 3 anos. E é lógico que Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes 2 vezes, mas a gente não tem muita noção do que para eles talvez tenha sido isso, porque tipo, era uma coisa muito familiar, muito próxima. Embora já tivesse o alimento preparado, Jesus pede que eles tragam peixe e acrescentem a refeição. No processo de discipulado existe uma colaboração, uma participação intencional que faz parte da formação do discípulo. No processo de discipulado existe uma colaboração, uma participação intencional que faz parte da formação do discípulo. Deus criou os peixes, ele os conduziu para a rede e orientou para onde os pescadores deveriam lançar, mas ainda assim, parece haver um tom relacional e acolhedor de Jesus ao pedir que eles tragam os seus peixes, os peixes que eles acabaram de pescar. Versículo 12. Jesus lhes disse, venham comer. E nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem és tu? Eles sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Desculpa, pessoal, perdi aí. Calma aí. Fazendo o mesmo com o peixe. Achei. Essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. A essa altura, poderia parecer desrespeitoso pedir uma confirmação verbal sobre quem era Jesus. Essa evidência incontestável da identidade de Jesus chegava a ser constrangedora para os discípulos. Embora não fosse a primeira vez que eles o viam ressuscitado, isso ainda era algo extraordinário. Então Jesus reparte a comida entre eles, como deve ter feito inúmeras vezes. Essa parecia ser uma cena extraordinária demais para esse grupo de amigos, não fosse o fato de que alguns dias atrás um deles estava morto. Eu acredito que a simplicidade da situação é proposital da parte de Jesus. A jornada de discipulado pode sim ter alguns episódios memoráveis, mas a sua grande maioria é composta de cenas ordinárias. O ensino e o estudo são extremamente importantes para a formação do discípulo. Mas o discipulado também ocorre através da vida de Cristo sendo vivida em comunidade. Discipulado também acontece na mesa da sua casa, no corredor da faculdade, na copa do escritório,
no balcão da cafeteria, no banco da carona, no almoço com seus amigos. Eu acredito que Jesus poderia ter feito todo um evento extraordinário, ou tipo, sei lá, vindo andando sobre as águas de novo, ou fazer qualquer outra coisa que tornasse isso, tipo, impressionante, assim. Mas ele escolhe fazer uma parada super simples. E aparentemente nada, sei lá. Ele não chegou dando nenhum sermão nem nada, ele só falou tipo assim: "Ah, chega aí, vamos tomar café da manhã então". Assim, lógico, depois ele ter feito centenas de peixes entrar numa rede, mas a cena em si da refeição é muito simples. Mas ainda tinha uma pendência aqui. Pedro era o discípulo visto como líder, que sempre se sobressaiu nas conversas e atitudes e chegou a confrontar o próprio Jesus. Foi nesse momento que Jesus falou: "Arreda de mim, Satanás". Ele disse estar pronto para seguir o Senhor até a morte, mas o negou diante de uma porteira, alguns guardas e um grupo de fofoqueiros. Pedro devia estar num conflito absurdo diante de Jesus, sabendo que Jesus sabia da sua fraqueza e Jesus sabia da sua traição. E ele não menciona nada. E Jesus também não. Às vezes, a própria culpa já é consequência pesada o bastante para o pecado. Jesus não cobra dele uma explicação. Ele não diz: "Eu te avisei". Ele não demonstra decepção. Mas também não seria justo seguir como se nada tivesse acontecido. E aí a gente continua a partir do versículo 15. João, capítulo 21, versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que esses?" Disse ele: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." E disse Jesus: "Cuide dos meus cordeiros." Novamente Jesus disse: "Simão, filho de João, você me ama?" E ele respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." E disse Jesus: "Pastorei as minhas ovelhas." Pela terceira vez ele lhe disse: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: "Você me ama?" E lhe disse: "Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo." E disse Jesus: "Cuide das minhas ovelhas." Eu digo a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: "Siga-me." Eu acho muito interessante como Jesus traz esse assunto com Pedro. E Jesus já tinha encontrado Pedro antes, tinha encontrado com os outros discípulos, e ele não tinha mencionado nada sobre a traição. E nenhum dos evangelhos também diz o que Pedro fez depois da traição. Se teve um dia que eles estavam juntos, ele falou assim: "Ó, galera, aquele dia Jesus falou que eu ia negar ele e eu neguei. João estava lá, João viu e eu neguei. Pô, tô me sentindo muito mal com isso." A gente não sabe disso. E Pedro, sendo o cara que era visto como líder, é curioso também pensar que, tipo, ele é o cara que negou Jesus, mas os caras continuavam seguindo ele e ele continuava tendo essa influência. Talvez os outros não tiveram muita coragem também de cobrar uma responsabilidade ali, porque eles também tinham fugido e também tinham ficado com medo. Mas o fato é que ele está ali diante de Jesus, sentado ali perto dessa fogueira, comendo uma refeição que Jesus já tinha partido com eles várias vezes. E ele está ali com essa pessoa que ele deixou na mão, esse amigo tão querido que ele traiu, que ele negou. E o cara não fala nada. E continua agindo como se, tipo assim, tivesse tudo certo. E eu não sei como você se sentiria nessa situação, mas eu ficaria extremamente incomodado. E aqui no versículo 15,
Diz assim, né? Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? A nova NVI diz ama realmente. Outras traduções vão diferenciar, de alguma forma, essa palavra ama com algum outro acréscimo. E eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Você me ama realmente mais do que esses? E disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Jesus traz esse assunto de uma forma muito elegante para Pedro. É preciso muita sabedoria para disciplinar alguém dessa forma. E Jesus, como sempre, é exemplar. Embora ele tenha dito que Simão era Pedro, quando ele fala, né, digo que tu és Pedro sobre essa pedra, blá, 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 parece que Jesus sempre continuou chamando Simão de Simão mesmo. Tem, na verdade, um versículo só que eu achei, se não me engano, está no Evangelho de Lucas, em que Jesus se dirige a ele como Pedro. Mas todos os outros ele sempre chama ele de Simão. Ele também o lembra de ter afirmado que seria o mais fiel e o mais corajoso. Em muitos momentos, parece ter havido algum tipo de rivalidade ou de disputa entre os discípulos, principalmente em relação à hierarquia, em relação à proximidade com o mestre ou em relação a algum tipo de destaque entre os demais. A pergunta de Jesus traz um tom solene: Simão, filho de João, e intima o discípulo ao alto exame. Talvez no lugar de Jesus, alguns de nós diriam algo assim: agora que você já me negou 3 vezes, consegue me olhar na cara e dizer que me ama mais do que os outros? Você acha que me importa alguma coisa o que vocês dizem sobre... E ele responde que sim, mas que a confirmação da resposta vem do conhecimento de Jesus. Tu sabes, Senhor. Jesus diz então que ele cuide, que ele alimente os cordeiros. Eu não quero entrar nos detalhes de cada palavra diferente para amor na língua grega, que esse não é o objetivo aqui. Mas a palavra usada para amor aqui é ágape, e talvez você já tenha ouvido isso várias vezes. E eu espero não ser tedioso para você nesse momento, porque para mim foi algo diferente, o que eu percebi aqui. Mas existem diferentes palavras para tipos e formas diferentes de amor na língua grega, e aqui a gente vê 2 delas. Quando Jesus pergunta para ele, ele fala sobre o amor ágape. E essa mesma palavra é usada quando se refere, por exemplo, quando Jesus está respondendo o jovem rico e fala assim, amar a Deus acima de todas as coisas, é ágape a palavra que ele usa. Quando ele fala sobre amarás seus inimigos, é ágape a palavra que ele usa. Na passagem que a gente leu agora há pouco, quando Jesus falou assim, quando vocês amarem uns aos outros, vocês vão ser reconhecidos como meus discípulos, é ágape a palavra que Jesus está usando. Então, ágape é a palavra para amor que Jesus mais usa durante o seu ministério, embora ele também tenha usado outras. Para amar o seu próximo e até mesmo amar o inimigo. Quando Pedro responde, ele usa outra palavra, que é filéu, que também corresponde a amor. E alguns estudiosos vão dizer que essas 2 palavras são intercambiáveis e você poderia, naquela época, usar uma e outra, ágape ou filéu, e isso não faria uma diferença tão grande no significado que está sendo trazido ali, e barará, barará, barará. Mas, filéu também corresponde a amor, mas ela parece sendo usada nos evangelhos para o tipo de afeição ou amor que os fariseus tinham por fazer longas orações, por exemplo, ou por lugares de honra, quando Jesus fala, não sejam como os fariseus, porque eles amam longas orações e lugares de honra e serem basulados nas praças, etc. É filéu a palavra que Jesus usa. Então Jesus, geralmente, quando usa a palavra filéu nos evangelhos, ele está se referindo ao amor que os fariseus têm por coisas vãs. Mas aí, tem uma outra coisa interessante aqui, pelo menos eu achei bem interessante, espero que vocês também, que na maioria dos evangelhos, pelo menos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles usam geralmente a palavra ágape. Se não me engano, ela não aparece no evangelho de Marcos. E em Lucas ela aparece 4 vezes, a palavra filéu. Mas em João ela aparece tipo 20 e poucas vezes. Então João é o evangelista que faz mais distinção entre essas 2 palavras para amor. E eu acho isso importante porque, como autor, eu sei a importância do significado de palavras específicas e quando eu estou escrevendo minhas histórias ou relatando alguma coisa, eu gosto de pensar no significado correto das palavras para escrever aquilo que eu estou querendo dizer. Então, quando João usa, numa mesma conversa de pergunta e resposta, você me ama, sim, eu te amo, 2 palavras diferentes, para mim, alguma coisa tem. E aí, é interessante porque João também usa
essa palavra filéu para ser a palavra em um dos versículos, quando ele fala o discípulo a quem Jesus amava, tem um deles no Evangelho de João que ele usa a palavra filéu também. Então não é como se a palavra filéu fosse a palavra mais demonizada, o amor do mal. Não é isso. Ela também é usada dessa forma, mas ela não corresponde ao significado que Jesus estava trazendo. Uma outra curiosidade é que Mateus, Marcos e Lucas... Mateus, Marcos e Lucas usam sim a palavra filéu, porque eles usam ela para se referir ao gesto de Judas em relação a Jesus no momento da traição. Quando Judas está lá com os sacerdotes e fala assim, aquele que eu beijar, tipo assim, aquele que eu expressar esse amor é o cara. Aí vocês podem prender. A palavra que eles usam nesse contexto da relação de Judas para com Jesus é filéu. E é curioso que daí Pedro responde a Jesus usando a palavra filéu. Versículo 16. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Jesus repete a pergunta, mas um pouco diferente. Primeiro ele respondeu, você me ama realmente mais do que esses? Mais do que os outros? E depois ele pergunta, você me ama realmente? Nas duas primeiras vezes, ele retira o comparativo. Não importa se Pedro diz que ama mais do que os outros, mas é o mesmo amor da primeira. A resposta de Pedro é exatamente a mesma. É o mesmo amor da primeira. Jesus diz então que ele pastoreie, que ele guarde as ovelhas. Esse complemento de Jesus sobre as ovelhas e os cordeiros também é diferente em cada uma. Depois no versículo 17, ele diz assim, pela terceira vez ele lhes disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E disse Jesus, cuide das minhas ovelhas. Jesus repete a pergunta e novamente diferente. Nas duas primeiras vezes ele usou a palavra ágape, mas agora ele usa a palavra filéu, a mesma que Pedro tinha usado. Eu acho curioso Jesus ter trocado a palavra usada, porque é como se ele estivesse ajustando a pergunta para que a resposta de Pedro fosse correta. Mas ele ficou magoado por isso. E eu acho que Pedro não tinha mais cara para bancar a atitude de discípulo-chefe. Ele sabia que não adiantava mentir para Jesus, dizendo com segurança que ele tinha por ele o mesmo amor que ele tinha pelos seus discípulos ou que ele tinha até pelos seus inimigos. Tem um alinhamento de expectativas aqui e de honestidade, que é maravilhoso. O discipulado também exige ajustes, porque cada um tem uma experiência e caminha em ritmos diferentes. Embora todos sejamos discípulos, trilhando o mesmo caminho, que é Cristo, cada um de nós é único nessa jornada. O discipulado também exige ajustes, porque cada um tem uma experiência e caminha em ritmos diferentes. Embora todos sejamos discípulos, trilhando o mesmo caminho, que é Cristo, cada um de nós é único nessa jornada. Talvez Pedro estivesse dizendo, Senhor, eu não consigo me comprometer com tanto. Eu não vou prometer isso e quebrar a cara e te decepcionar outra vez. Jesus não estava decepcionado. Pedro podia ter uma ideia equivocada também sobre o seu comportamento e sobre a sua fé inabalável, mas Jesus sabia exatamente onde ele estava. Pedro podia estar equivocado na sua percepção sobre si mesmo, mas Jesus nunca foi enganado. Jesus não precisava de nenhum tipo de performance impressionante dos seus discípulos. O discípulo é caracterizado por um compromisso de amor honesto, mesmo que imperfeito, com Cristo. O discípulo é caracterizado por um compromisso de amor honesto, mesmo que imperfeito, com Cristo. Pedro podia achar que o seu amor era falho ou insuficiente. Talvez ele estivesse humilhado em reconhecer que ele não era tão bom quanto ele achou que fosse. Mas Jesus disse para ele, cuide, alimente as minhas ovelhas. Versículo 18. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Diferente de antes, Pedro não ousou se comprometer com um tipo de amor sacrificial. Ele não precisou afirmar, eu morrerei pelo Senhor. O mesmo mestre que previu a sua negação, agora prevê o seu martírio. Você não precisa dizer que vai morrer por mim, Pedro. Mas eu sei que com o coração certo, você vai cuidar da igreja,
vai pastorear e discipular as pessoas. E quando for preciso, você estará disposto a entregar sua própria vida. Depois de 3 anos juntos, tanta convivência, tantas conversas, viagens, pregações, curas, milagres, erros e acertos, Jesus conclui esse assunto delicado com Pedro, o convidando ao discipulado. É a mesma expressão usada por Jesus ao chamar os seus discípulos no início do ministério. Siga-me. Nós dois sabemos que você falhou, mas está tudo bem. Vamos continuar nossa jornada juntos? Os 3 déjà vu que Pedro tem nessa passagem não significam um erro na Matrix. Quando um sujeito desconhecido manda lançar as redes e elas voltam cheias de peixes. Ou quando ele está sentado ao redor de uma fogueira e alguém pergunta para ele sobre a relação dele com Jesus. Ou quando Cristo olha nos olhos e diz, siga-me. Eu acredito que tem uma intenção didática de Jesus na semelhança desses eventos. Na pesca, quando ele convida os discípulos a seguirem, e nessa pesca, quando ele vai restaurar Pedro e novamente o convidar a seguir. No momento em que Pedro está ao redor da fogueira com os soldados e perguntam para ele se ele é um dos discípulos e qual é a relação dele com Jesus, e ele fala que ele não o conhece, e agora o próprio Jesus está sentado com ele ao redor de uma fogueira falando assim, e aí, o que você sente por mim? Ou quando Cristo olha nos olhos dele e fala assim, siga-me. Eu acho que essa semelhança provoca uma sensação de você está vivendo isso de novo, mas o que você vai fazer agora? Eles não são déjà vu, eles são oportunidades de restauração. Pedro, você não está na Matrix. Isso não é um déjà vu, mas a realidade está mudando. Eu não sei exatamente como está sendo a jornada de cada um aqui. Eu sei que alguns de vocês já têm caminhado como discípulos de Jesus há muitos anos. Sei que alguns têm participado da Calvary há muito tempo. Eu imagino que alguns nem tenham decidido se tornar discípulos de Jesus ainda. Ou que talvez alguém até esteja frequentando há um bom tempo, mas ainda nem começou nessa jornada. Essa jornada começa com uma resposta muito simples, mas bastante honesta a esse convite de Jesus. Siga-me. Eu acho muito curioso como no processo de discipulado a gente vai sendo formado e vai sendo transformado uns com os outros, pela palavra, pelo Espírito Santo em nós. Mas em alguns momentos a gente precisa realinhar algumas coisas e perceber onde que a gente realmente está na nossa relação com Jesus. Mesmo que a gente já seja um discípulo, um apóstolo muito bem provado por 3 anos, testemunha ocular de Jesus ressuscitado, às vezes a gente só precisa responder de novo a esse convite de Jesus. E a jornada de discipulado, ela é mais simples do que parece, porque ela faz parte de compartilhar a vida com as pessoas. E estar juntos ao redor da mesa, e estar juntos fazendo coisas, e vivendo, e experimentando o reino de Deus juntos. Às vezes usando algum material, ou algum livro, a própria Bíblia, a experiência de um irmão mais experiente, ou de uma irmã em Cristo mais experiente. Mas o fato é que a gente nunca está totalmente pronto. E a gente sempre está em formação e sempre está com a oportunidade de formar outros. Mas, da mesma forma como eu comecei no Salmo, no começo do culto, no Salmo 19, eu acho que o convite também é esse autoexame assim, no nosso coração. Quando Jesus nos pergunta se a gente o ama, e mesmo quando a nossa resposta é talvez diferente do que a gente acha que Jesus esperaria, ou do que seria a resposta certa, o que ele diz é: cuide das minhas ovelhas. Então, mas eu não tenho esse amor certo. Não, eu sei, mas cuida das ovelhas. Então, Jesus, mas eu não acho que eu esteja pronto para isso, porque eu me comprometi e eu vacilei com o Senhor. Não, eu sei o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu.
Eu sabia antes de você saber. E tá tudo bem. Agora, como você se sente em relação a mim? Agora, onde está teu coração nessa jornada? Agora, cuide das ovelhas. E da mesma forma como Jesus também falou, né, antes, que nós seríamos conhecidos por amar uns aos outros, essa caminhada de discipulado ela é envolvida em amor, porque ela nos lembra do amor que Jesus tem por nós e nos lembra que o nosso amor é incompleto e imperfeito, mas ainda assim, o convite de Jesus para nós é siga-me e o encorajamento dele para nós é pastoreie as minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Então, se você tem se interessado, está querendo conhecer mais sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, o convite de Jesus é simples. Siga-me. Se você estava meio distante, se sentindo afastado de Jesus e da igreja, e talvez tenha sido ferido ou se frustrado com a própria igreja, o convite de Jesus para você é simples. Siga-me. Se você já é um discípulo que tem caminhado nessa jornada, com seus erros e acertos, dependendo da graça de Deus para se manter firme na fé, o convite de Jesus para você continua sendo diariamente. Siga-me. Mas se por acaso você for um discípulo fiel, sem pecado, seguro e confiante na sua performance, que tem sido constante, irrepreensível, perfeito em tudo na sua caminhada cristã, se esse for o seu caso, depois que o galo cantar, a gente conversa.